quadro Gustavo Siqueira. Bom dia para todo mundo ligadinho na Mix. Está no ar então mais um quadro Gustavo Siqueira aqui no Jornal da Mix. E hoje a gente tem uma convidada super especial para falar um dos assuntos que estão bombando nas redes sociais. Porque todo mundo está se separando e surge aquelas dúvidas sobre o divórcio. Então a gente convidou uma especialista, doutora Rosane Massaneiro, tem 32 anos de experiência na advocacia, especialista em direito da família, secretária adjunta do Tribunal de Ética e secretária adjunta de Cultura da OAB Federal. Bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Conta pra gente, como que a gente se divorcia hoje em dia? Porque mudou tudo, né? Gustavo, para a gente se divorciar, a gente tem que casar bem. Porque as pessoas hoje, elas quando casam, elas não fazem o combinado, né? Então, todo mundo vai no regime de bens da comunhão parcial, né? Que é aquela que tudo que você adquire enquanto casado, partilha. É um regime legal, bacana. Mas vamos dizer que você vai casar num regime de comunhão universal. Muita gente ainda faz isso, faz pacto antinupcial e casa com regimes diversos que não aquele que está vigindo no momento, que seria da comunhão parcial de bens. E aí, o que acontece? Casa com a comunhão universal de bens, então todos os bens, quando você vai divorciar, o que você já tinha antes, o que você adquiriu depois, tudo comunica. O que herda também? O que herda também, entende? Então, hoje, quando você vai casar, você já tem que combinar. O combinado nunca sai caro, né? Então, você tem que combinar como é que vai se dar esse seu casamento. Porque o casamento é o amor, mas também é um negócio. Né? É um contrato. É quase uma empresa que você precisa cuidar da economia de um casamento. Né? E isso aí vai refletir quando você vai divorciar. Então, quando você planeja uma vida em comum, por exemplo, os casais casam jovens, né? É bacana casar com a comunhão parcial de bens. Por quê? Porque quando se casa jovem, praticamente não se tem patrimônio, se vai construindo patrimônio durante a relação. Né? E não é justo, por exemplo, se um casal casa jovem, casar com separação total de bens. Porque aí aquele que constrói o patrimônio fica com o patrimônio para ele e o outro fica sem patrimônio, embora tenha colaborado para construir esse patrimônio. Isso acontece muito, por incrível que pareça. Ou seja, é bom combinar para não sair caro. O combinado não sai caro. Tem que combinar como é que vai casar, como é que vai ser a vida dos dois, certo? Qual é o melhor regime de bens, porque não existe só o de separação total e nem de comunhão universal e nem só o de comunhão parcial. Existe ainda outro regime, que é o final dos aquestos, né, que ninguém usa. Né? Mas é bom se informar com o advogado para fazer um bom negócio. Né? E agora o namoro está muito... gera muita dúvida em relação a isso, né? Tipo assim, o menino tá com a namorada que não sai da casa dele, daí passa anos ali namorando, ficando ali, já caracteriza uma união estável? Olha, realmente hoje os namoros estão diferentes de antigamente, né? Antigamente a gente namorava com a presença dos pais, né? Hoje em dia a gente vai para casa do namorado e só volta na semana que vem, né? Mas isso nem sempre caracteriza uma união estável, porque a união estável ela tem que ter essa intenção de constituir família. Né? Se você se refere ao outro como namorado, namorado não é casado. Né? O namorado é namorado. Então, mesmo que você fique na casa, passe a semana lá, o fim de semana, não caracteriza união estável. É namoro. Mesmo que você não tenha, não precisa ter contrato de namoro para saber que é namoro, né? Afinal de contas, você chama o outro de namorado, você não chama o outro de convivente. Celebridades estão fazendo, né? Até antes de tirarem fotos juntos, fazendo contrato para não ter problema, né? Sim, porque gente que tem muito dinheiro também não quer se incomodar depois, né? Como eu te disse, né? O combinado não sai caro, né? E no caso dos velhos da lancha, que agora está tão em evidência também, né? Que as meninas moram um tempo com um senhor mais velho, depois ele falece. Daí depende muito de caso a caso, de como que ele vai ter direito a algum bem, alguma coisa? A essa questão de pessoas mais velhas casarem com pessoas mais novas, né? E depois, o nosso Código Civil hoje, ele dá direito à herança de cônjuge. Tá? Mas agora estão mudando o Código Civil para alterar isso, estão voltando atrás, para que o cônjuge não seja mais herdeiro necessário.
Tá? Então, isso vai voltar atrás de novo e o cônjuge não vai mais ser. Então, mesmo que você case com uma pessoa mais velha, né, você não vai ser herdeiro dessa pessoa. Né? Porque provavelmente não constituiu patrimônio com essa pessoa. Né? Só usufruiu da vida Só boa. usufruiu da vida boa. Né? Aí, depois, quer ter direito a alguma coisa da pessoa? Né? Não vai ter, né? Uma pergunta que a gente pesquisou, que é bem recorrente também, que se dá para ter a guarda unilateral dos filhos já, doutora? Hoje a guarda é compartilhada, né? A guarda que é de lei que se dá, né? Mas é possível ter guarda unilateral, como era antigamente. Antigamente, a mãe geralmente tinha guarda unilateral. Hoje é automático, já é. Hoje é automático, é guarda compartilhada. Só não é compartilhada se existir algum problema. Por exemplo, um dos genitores tem algum vício, como droga, né, entorpecente, né? E aí o juiz ou a juíza dá a guarda unilateral para o genitor que tiver mais saúde, né? Tá? Tem mais condições de proporcionar a guarda dessa criança, né? Doutora, quando que eu posso pedir... Uma pergunta aqui que chegou. Quando que eu posso pedir alimento para os filhos? Quando eu posso pedir alimentos? A mulher estando grávida, já dá para pedir mesmo estando junto? Existem alimentos gravídicos, existem. Pode-se pedir, né? E alimentos é sempre uma coisa complicada, porque as pessoas têm que entender que para pedir alimentos, você tem que saber quanto é que teu filho gasta. Né? Enquanto as pessoas estão juntas, elas não se preocupam com isso, a vida vai. Aí, separou. A primeira pergunta que eu faço para o cliente, né? Quanto é que seu filho gasta? Eu não sei, mas então vai ter que sentar e pensar, né? Quanto é que gasta de escola, quanto é que gasta de roupa, quanto é que gasta de lazer, de médico, de saúde, né? De dentista, tem que saber para que eu possa formar um valor. Coisa que é só uma porcentagem do salário? Não, é uma porcentagem, mas eu preciso saber qual é essa porcentagem, porque quando... Varia de caso a caso, então. Caso a caso, Gustavo. Aí depende muito da condição financeira da pessoa, o que a pessoa tem de... Sempre a possibilidade e a necessidade. É esse binômio aqui que se observa, entendeu? Quanto é que a pessoa ganha e quanto é que a pessoa precisa para sobreviver, para viver, né? Com dignidade, né? Pagando colégio, pagando saúde, etc. Né? Então, isso é um conjunto que tem que ser analisado para cada família, né? Outra curiosidade que a gente... bem recorrente. Se a pessoa ela pode mudar de cidade com seu filho quando a guarda é compartilhada, doutora? Isso é um erro que muita gente faz. Quando a guarda é compartilhada, eu não posso mudar de cidade sem a concordância do outro pai, do outro genitor. Né? Se não tiver a concordância dele, eu preciso entrar com um processo judicial pedindo para o juiz suprir essa outorga, entende? O que acontece muitas vezes é o seguinte: eu vou mudar de Blumenau para Gaspar. Não precisa, porque Gaspar é ali. Né? Agora, se eu vou mudar de Blumenau para o Rio de Janeiro, eu vou mudar toda a vida da criança. Eu vou afastar a criança do outro genitor. Então, eu preciso, sim, da concordância. Sou pena até de eu perder a guarda do filho, entendeu? Doutor, e as dicas para quem está ligadinho na Mix agora, que está namorando, pensando em tornar algo mais sério, em casar, noivar, qual o primeiro passo? Primeiro conversar, para quem sabe, já fazer um contrato? Eu acho interessante que quem quer casar combine como é que vai ser esse casamento. Né? Como é que vão ser os bens que vão adquirir, né? Como é que vai ser a vida em comum. Né? No começo é tudo muito bonito, é só amor, né? Ninguém lembra de falar disso. E hoje em dia as pessoas têm que colaborar. Né? Hoje em dia todo mundo trabalha, mulher trabalha, homem trabalha. Ambos colaboram com os seus salários para o dia a dia da casa. Né? Então, é sempre bom estabelecer o que um paga, o que outro paga. Né? Como eu te disse, né, Gustavo, o combinado não sai caro. Doutora, obrigado pela participação. Seja sempre bem-vinda aqui na Mix e traz sempre essas novidades para a gente, que é muito bacana aí para todo o nosso público aqui da Mix. Eu que te agradeço o convite. Obrigado a todos que ouviram e espero que tenha sido de utilidade.
Imagina, bom dia, tudo de bom. E eu entrevistei então a Rosane Massareiro, que falou um pouquinho aí sobre as novidades do direito de família, algumas dúvidas que a gente levantou que estão sendo bem polêmicas na internet. Eu volto ao vivo então nos estúdios da Mix com o Jornal da Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix.